Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre a percepção dos brasileiros em relação ao Poder Judiciário. Nossa conversa é com o juiz do trabalho Alessandro da Silva, membro da Associação Juízes para a Democracia. Bem, juiz Alessandro, a cada aposentadoria de ministro do Supremo Tribunal Federal volta aquela polêmica sobre os critérios de escolha dos membros da Suprema Corte brasileira. Recentemente, inclusive, o senhor assinou um artigo juntamente com a ex-presidente nacional da AJD, Kenarik Boujikian Felipe, defendendo a democratização da indicação. Em que consistiria, na sua opinião, essa democratização que o senhor propõe? Isso é uma coisa óbvia, mas é sempre bom a gente destacar. O direito não é uma ciência exata, né? Então, dois juristas de escola, dois grandes juristas, podem divergir em relação à solução de um caso específico, né? Isso a gente vê todo dia acontecendo no STF. Temos lá grandes juristas e às vezes os placares são 5-4, 3-2, né? Uns entendem de um modo, outros entendem de outro modo. Então isso é importante a gente lembrar. Por quê? Porque na decisão, mesmo sendo uma decisão jurídica, existe aí uma área, um espaço para a questão valorativa, né? Então, se a gente for pensar em qual é a função do Supremo Tribunal Federal, uma das principais é o controle concentrado de constitucionalidade. É o Supremo que vai dizer até onde a gente pode interpretar a Constituição, até onde aquelas disposições que foram lá estabelecidas têm seu valor ou não têm o seu valor. Então, essa é uma função de protagonista na organização do Estado Democrático Brasileiro. E se a gente parte dessa constatação e da constatação de que existe espaço para a adoção de valores na hora dos julgamentos, a gente percebe que é necessário e é importante a gente saber quem é que vai ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, né? Porque um ministro do Supremo Tribunal Federal pode fazer uma diferença tremenda em relação a matérias e assuntos que vão influenciar a nossa vida como um todo. E até hoje o que a gente tem? A gente tem uma escolha que fica ao critério exclusivo do presidente da República. O único meio de controle que existe é a sabatina perante o Senado Federal. Essa sabatina a gente sabe que muitas vezes é pro forma, porque o governo federal geralmente tem maioria lá no Senado e na maior parte das vezes, os ministros são aprovados. Se tem notícia de poucos ministros que foram reprovados ainda na Primeira República, lá no século XIX, né, pelo Senado. Então, primeira coisa, a gente tem que saber quem é essa pessoa, né? A gente tem que saber se é um progressista, se é um conservador, se ele é a favor da descriminalização do aborto, se ele é a favor da legalização das drogas, ou o contrário, né? De modo que a sociedade possa se manifestar e dizer: olha, eu sou a favor ou eu sou contra a indicação desse indivíduo. A gente não pode deixar que essa decisão fique ao arbítrio exclusivo do presidente da República. Então, é tendo em vista essa constatação e essa realidade que a gente buscou um modo de propor uma participação efetiva da sociedade nessa indicação. Não se está... A nossa intenção... nós não temos a presunção de alterar a Constituição ou de reformular totalmente o modo de indicação dos ministros do STF. A nossa proposta é a partir do modo como está previsto atualmente na Constituição. A indicação continuaria com o presidente da República, mas não mais seria uma decisão que estaria condicionada ao seu arbítrio exclusivo. Certo. Ela tem que ser discutida, o nome tem que ser discutido, o currículo do indicado tem que ser compartilhado com a sociedade. Então foi nesse sentido que a gente fez a proposta. E na prática o que é? A gente fez uma proposta para que o presidente da República edite um decreto no qual ele vai estabelecer o procedimento de participação da sociedade na escolha do ministro do STF. Não é uma eleição ou então as pessoas vão poder votar para o ministro. Não, o presidente vai dizer quem são aqueles que ele indica, vai publicar o currículo, a gente vai saber quem é essa pessoa, como eu falei antes, se é um progressista, se é um conservador, quais foram as decisões que ele tomou, quais foram os compromissos que ele assumiu na sua vida pública, e aí a sociedade vai ter um prazo, um período para poder dizer se concorda ou não com aquela indicação. Então, é uma coisa simples em relação ao modo de estabelecer o procedimento, basta um decreto da Presidência da República, mas que vai fazer uma diferença tremenda no modo como a sociedade vai perceber e vai participar dessa decisão que é tão importante para o conjunto da sociedade.
Bem, na pesquisa do IPEC, a que eu me referi há pouco, também ficou claro que existe uma falta de confiança do povo no judiciário no tocante à questão da velocidade na solução dos casos. A nota atribuída foi 2,95, numa escala de 0 a 10. O senhor acredita que a política de metas aí estabelecida pelo CNJ pode ajudar nessa questão? Essa percepção de que a justiça não consegue resolver os processos num prazo que seria minimamente adequado, ela é generalizada. Não é surpresa essa má avaliação que foi constatada na pesquisa do IPEA. Isso também não é ignorado pelo Poder Judiciário. Então, essa demora na solução dos casos, ela realmente afeta e muito a efetiva resolução dos conflitos sociais, porque aquele velho jargão tem o seu fundamento, que a justiça que tarda é uma justiça que falha. Então, as metas estabelecidas pelo CNJ, elas tiveram como principal objetivo, inicialmente, foi identificar quais os gargalos do judiciário. A partir do momento que a gente estabelece que os processos ajuizados até determinada data, eles precisam ser solucionados em um determinado período, no final desse período a gente vai saber quem conseguiu e quem não conseguiu julgar. Então, a primeira vez que essas metas foram estabelecidas, Justiça Federal e Justiça do Trabalho conseguiram julgar mais de 90% daquilo que lhes foi atribuído. Tanto que no ano passado a nossa meta aumentou em relação à Justiça Federal, em relação à Justiça Estadual, perdão. Por outro lado, se constatou que grande parte, ou mais da metade dos atrasos, eles estavam concentrados em alguns poucos tribunais da Justiça Estadual. A gente pode citar aqui como exemplo mais dramático o caso do Tribunal de Justiça da Bahia, que concentrava grande parte dos atrasos de todo o país. Inclusive foi alvo de uma correção extraordinária do Conselho Nacional de Justiça. Então, sob esse ponto de vista, as metas têm o seu mérito. A gente identifica os gargalos e, por consequência, a gente vai saber quais são as medidas que devem ser tomadas para solucionar aquele problema localizado naquele determinado local. Por outro lado, a gente não pode confundir justiça com qualquer justiça. A gente não pode transformar a justiça numa produção em escala de sentenças. A justiça deve solucionar os conflitos sempre tendo em vista o atingimento do objetivo que é fazer a justiça e não simplesmente resolver processos de qualquer forma para depois a gente colocar lá nas estatísticas que nós alcançamos as metas. Então, não se pode deixar o judiciário sem controle nenhum, mas também a gente não pode exigir apenas velocidade em detrimento da qualidade e do objetivo primordial que é a solução dos conflitos com justiça. E também isso não pode ser justificativo para que a gente exija produtividade e exija uma dedicação extremada de juízes e servidores a ponto de nós colocarmos em risco a qualidade de vida e a saúde desses profissionais. Bem, juiz Alessandro, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, só um instante.